Beleza, parte 2, estamos falando aí de geometria espacial no espaço em 3 dimensões, tá? Beleza? Então, geometria espacial, vamos vendo aí as sólidos geométricos, eu consigo calcular o volume dele, né? 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Beleza? Tranquilo. E a parte 2 vamos falar aí da relação de Euler, uma formulazinha que eu consigo aí, tendo faces e algumas outras dicas, eu consigo calcular a quantidade de vértices e de arestas do meu sólido. Né? Em vez de ficar contando, igual nós contamos na aula passada, tinha um sólido, nós estamos contando quantas arestas tinha. Essa relaçãozinha veio para nos ajudar, essa formulazinha veio para nos ajudar. Euler, um outro matemático aí genial, fez aí demonstrou aí esta relação para nós. E nós vamos aí usá-la. Beleza? Então tá bom aí, ó, um matemático aí suíço, né? Euler, se lê Euler, né? Descobriu essa importante relação aí entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces de um poliedro convexo. Exemplos, vimos na aula passada, na parte 1 desta aula, né? Aí algum desses poliedros, também repetindo aí, cubo, né? O tetraedro, o dodecaedro e assim vai. Sendo que os prismas aqui, prisma, triângulo, prisma, pirâmide e assim vai, vamos ver nas próximas semanas, estão sendo dos próximos capítulos. Um cubo, eu já estou afirmando para vocês a quantidade aí de faces, vértices e arestas que tem em cada uma dessas figuras, cada um desses sólidos geométricos, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver a relaçãozinha aí do Euler. Então um cubo tem 6 faces, sim, 8 vértices e 12 arestas. O tetraedro, então, tem 4 faces, todas triangulares, né? 4 vértices, nós vimos na aula passada, contamos os vértices, né? São esses pontinhos aí que ligam essas linhas que nós chamamos aí de arestas. Lembra da parte 1? Da aula passada? Não, da parte 1. Se não lembra, volta lá. Ou tem um izinho aqui no canto de cá, eu acho no canto de cá, ou do canto de cá na tela, que vai te direcionar lá para a parte 1. O dodecaedro agora já complicou um pouquinho para eu contar a quantidade de vértices de arestas que tem, hein? Complicou, não complicou? Pois é, o procedimento que nós vamos ver nessa aula aqui vai facilitar, vai descomplicar o que parece ser complicado. Beleza? Filosofei agora. Então, o dodecaedro são 12 faces, nós já vimos na parte 1. Vértices, se eu for contar aqui quantos vértices tem, vamos encontrar 20 vértices e arestas, são essas linhazinhas, 30 arestas. Beleza. Esse prisma aqui são 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Esta pirâmide de base quadrangular tem 5 faces triangulares, 5 vértices, 8 arestas. Esse tronco de pirâmide aí de base retangular tem aí 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Repara, para tudo. Observe. Cada um desses poliedros aqui de cima, o número de arestas, que é a última coisa que nós vimos aqui, é exatamente 2 unidades, 2 números a menos do que a soma do número das faces com o número de vértices. Nossa, mas não entendi nada, gente. Acompanhem comigo aí, ó. Olha o laser aí, ó, a ponta do laser. Então, o que está falando embaixo aqui na observação? O número aqui de arestas, nesse caso foi 12 aqui no cubo, é exatamente 2 unidades a menos do que se eu somar aqui o número de faces com o número de vértices. Soma aí o número de faces com o número de vértices. 6 mais 8, 14. 14 menos 2, 12. Agora olha o tetraedro. Vamos somar aqui, ó. Tem que dar a soma aqui, diminuir 2, tem que dar o número de arestas. Então, eu somo a face mais o número de vértices, menos 2, eu encontro o número de arestas. Será 4 mais 4, 8, menos 2, 6. Olha o dodecaedro.
12 mais 20, 32, tira 2, 30. Olha aqui esse prisma. 7 mais 10, 17, tira 2, 15. Então sempre somando os dois primeiros e tirando 2 eu encontro o número de faces. 5 mais 5, 10, tira 2, 8. 6 mais 8, 14, tira 2, 12. Repara, então observe. O número de aresta é exatamente 2 unidades a menos do que quando eu somo o número de faces com o número de vértices. Somando o número de faces com o número de vértices, tira 2, eu encontro o número de arestas. Simples assim, só soma e subtração. O Euler viu esse padrão, né, enxergou esse padrão e demonstrou que vale para todo poliedro convexo. E ele fez então aí, ele provou então essa relaçãozinha que V mais F é igual aí a A mais 2, né? Porque aqui é V mais F menos 2 é igual a A, né? Passo menos 2 se está aqui para o lado de cá, ficou mais 2, né? Então V mais F menos 2 é igual a A. Só que passo menos 2 do lado de cá, ficou mais 2 do lado de cá, para ficar mais bonitinha a relação, beleza? Essa relação, essa formulazinha, anotem aí, é chamada de relação de Euler e vai nos ajudar aí quando as figurinhas também é difícil ficar contando vértices e arestas. Tranquilo? V mais F é igual a A mais 2. Então, essa relação pode ser vista de várias formas, né? Tá? Pode passar o 2 do lado de cá, fica negativo, né? Pode passar vários. Vamos ver aqui uma outra forma. Né? Pode manipular aí de várias maneiras, né? Sempre lembrando, passou por outro lado do sinal de igualdade, troca o sinal. O valor 2 aí, então, aí, né, nós vimos lá atrás dessa expressão, é característica aí para todos os poliedros convexos. Sempre vai ter esse 2 aí. O que vai mudar é o número de vértices, faces e arestas. Esse 2 sempre vai ter aí. Tá? O que nós vimos lá, que tem aquela relaçãozinha, né? Tira 2, né? Exemplo. Note a relação de Euler em mais um poliedro aí convexo na tela. Se eu contar aqui, eu consigo identificar quantos vértices, quantas faces, quantas arestas esse poliedro tem. Tá? Vimos aí vértices, vamos ver, vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Faces, 1, 2 do lado de lá, 3 aqui em cima, 4 embaixo e 5 aqui lá do lado de lá, na lateral. 5. Arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Contei na marra. Poderia usar a relação de Euler para saber, para descobrir, e nós vamos descobrir no exercício, no exemplo logo mais, uma figurinha que não dá muito para você ficar contando, dá até dá, mas corre o risco de você errar. Nós vamos usar a relação de Euler para nos ajudar. Mas repara aí que ela funciona legal. Ó. Coloquei a relação de Euler aqui, vou substituir pelos valores que eu já encontrei, só para tirar a prova, vamos dizer assim. Vértice eu substituo aqui por 6, o face eu substituo por 5 e a aresta por 9. Aí, ó, vértice 6, face 5, quantas arestas? 9. Vamos fazer essa continha aqui de soma agora aqui, ó. 6 mais 5, 11, que é igual a 2 mais 9, 11. 11 é igual a 11, com certeza 11 é igual a 11. Carimbou. Vale a relação de Euler aí. Isso aí foi só para eu tirar a prova, tá? Realmente eu contei, você viu que eu contei aqui na marra, quantos vértices, quantas faces, quantas arestas, mas corre o risco que essa figura, se o poliedro for um pouquinho complexo, um pouquinho mais de faces, corre o risco aí de eu contar errado a quantidade de vértices, faces e arestas. Aí para eu tirar a prova, para ver se realmente eu contei certo, eu joguei na relação de Euler e tem que valer a igualdade. E aqui você viu que valeu, 11 foi igual a 11, então realmente eu acertei aqui quando eu contei a quantidade de vértices, faces e arestas desse poliedro convexo. Beleza? Espero que sim. Vamos para algumas observações. Temos aí algumas observações. Esse poliedro aqui ele não é convexo. Repara aí, ó.
tem esse fundo, tem um fundo por baixo dele ali, ó, um buraco por baixo dele aqui, ó. Não sei se vocês estão tendo essa visão 3D da coisa aí. Tá? Então, se ele tem esse fundo, ele não é convexo. Só que para alguns sólidos que não são convexos, não em todos, para alguns poliedros, tá? Não em todos, tem essa aqui, ó, dentro de parênteses, vale também a relação de Euler. Então, para alguns poliedros não convexos, vale também a relação de Euler, que é como esse exemplo aqui embaixo aqui, tá? Repara, eu substituí aqui VFA, deu 14 igual a 14. Beleza, foi válido a relação, mas foi válido para esse que era não convexo. Não significa que vale para todos. Relação de Euler apenas para poliedros convexos, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Tá? Fica aí a dica, todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler. É válida a relação de Euler, mas nem todo poliedro que satisfaz a relação de Euler, ele é convexo. Tá? Então, alguns poliedros não convexos satisfazem, podem satisfazer, podem também não satisfazer, pode não valer aí a relação de Euler. Beleza? Observação 2. Essa expressão aqui, para que agora está um pouquinho diferente de lá, mas é a mesma expressão. Pode assumir valores diferentes de 2 quando o poliedro é não convexo. Então, por isso que não é válido a relação de Euler, porque pode assumir que aquele padrão lá que sempre 2 tira 2, tira 2, tira 2. Né? Foi nesse caso aquele poliedro não convexo aqui, né? Tem um buraco, então ele é um poliedro não convexo. Se eu fizer aqui a relação de Euler, não vai dar 2, vai dar um número diferente de 2, que deu 0. Tá? Então, fica aí a segunda observação. Mas, novamente, eu repito, vamos sempre estar preocupados, essas observações. Então, eu estou colocando essas observações aqui, mas vamos sempre ficar preocupados em trabalhar com poliedros convexos, bonitinhos, que vai valer a relação de Euler, tá bom? Beleza. Observação 3, dados aí 3 números, né? Quantidade de vértices, arestas e faces, tal que isso aqui é válido, é exatamente a relação de Euler aqui, tá? Mas nem sempre existe um poliedro que tenha vértices, arestas e faces. Então, é válido a relação de Euler, né, dá 2, mas nem sempre isso significa que ele é uma figura, ele é um poliedro. Né? Por exemplo, aqui não existe esse poliedro aqui que tenha um vértice, 3 arestas e 4 faces. Se tiver, me apresente, que até hoje ninguém me apresentou. Eu não sei que poliedro é esse. Beleza? A relação é válida, mas não existe a figura. Também é uma terceira observação aí que eu deixo para vocês. Beleza, vamos então aí para o exemplo que eu queria chegar aqui nessa parte da aula. Não tem figura nenhuma, repara. Agora me apertou sem me abraçar, né? Não? Nada. Olha lá, vamos usar a relação de Euler. Então determina o número de arestas e o número de vértices, então quero saber arestas e vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então, 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. 4 faces que são quadrados e 6 faces que são quadrados e 4 faces que são triângulos. Não tem figura. Como é que eu vou contar a quantidade de arestas? Como é que eu vou contar a quantidade de vértices? Vou ter que desenhar e saber até descobrir que figura é essa, de jeito nenhum. Cada face quadrangular aí, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Cada face quadrangular tem 4 arestas. Né? Cada face quadrangular eu encontro 4 arestas. E cada face triangular, 3 arestas, tá vendo aqui? Beleza. Então, sempre tem em mente aí as figurinhas, hein? Então, acompanhe de novo aí. São 6 faces quadrangulares, né? Então, são 6 faces quadrangulares e cada face quadrangular tem 4 arestas. O que eu faço? Então, nas faces quadrangulares, né? 6. São 6 faces quadrangulares, cada face quadrangular tem 4 arestas, 6 vezes 4, 24. 24 arestas. Então, primeiro ponto.
Beleza. 4 faces triangulares. Cada face triangular tem 3 arestas. 4 vezes 3. 4 vezes 3 arestas. 4 vezes 3, 12. 12 arestas. Beleza, então quer dizer então que tem 36 somando aqui. Quer dizer então, total vão ser 24, né? 24 mais 12, né? 24 mais 12, 36. Será que tem 36 arestas? Repara de novo na figurinha lá atrás, ó. Nessa aí, ó. Repara no seguinte, observação. Será que são 36 arestas? Não, porque na face quadrangular aqui, ó, essa aresta de cima aqui, por exemplo, tanto ela vale para, ela conta para aqui para a face quadrangular, tanto para a face triangular. Então eu estou contando essa aresta aqui, ela é válida, ela é comum. Ela é comum tanto para a face quadrangular, tanto para a face triangular. Então, quando eu falo que é 36 arestas, eu estou contando ela 2 vezes. Nós não fizemos nenhuma restrição lá no exercício, né? Então, eu contei ela 2 vezes. Eu fiz a conta para ela aqui na face quadrangular e também fiz a conta para a face triangular. Então, eu contei ela 2 vezes. Então, para resolver esse problema, eu pego o 36 que eu achei aqui, ó. Corto por 4. Pego o 36 que eu achei aqui, eu pego o 36 e divido por 2. 36 dividido por 2, 18 arestas. Deu para pegar a ideia? Todos eu vou fazer dessa mesma maneira. Veja qual que é a face, se é quadrado eu sei que tem 4 arestas, multiplico pela quantidade de faces que tem. Se for triângulo, eu sei que são 3 arestas, multiplico pela quantidade de faces triangulares que tem e divido por 2. Dividindo por 2 porque, como eu disse, acaba contando arestas 2 vezes, a aresta em dobro. Tranquilo? Tá. Achamos então o número aí de arestas, 18. E os números de vértices, hein? Como é que eu acho então o número de vértice? Bem, se eu tenho quantidade de faces, acabei de achar a quantidade de arestas, pela relação de Euler, eu consigo descobrir então o número de vértices. Custou sair o vértice, hein? Mas saiu. Beleza então? Tá. Cortou para o quadro então aí, vamos descobrir então o número de vértices, o número de arestas, 18. E o número de vértices? Bem, relação de Euler, V mais F é igual a mais 2. Lembra? Volta um pouquinho aí, qualquer coisa. Número de vértices eu quero, número de faces eu tenho, eram 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então, 10 faces, né? Então, V mais 10 é igual. Quantidade de aresta, acabei de achar, 18. Então, 18, substitui aí, mais 2, né? 18 mais 2. 18 mais 2, 20. Mais 10, passando para o lado de lá, menos 10. Quer dizer, então, que são 30 o número de vértices. Tranquilinho? Arestas, então, eu fiz usando esse procedimento aqui, né? Fazendo contagem mesmo, né? E dividir, lembrando, não esquecendo de dividir por 2, porque eu conto em dobro o número de arestas. E o número de vértices, como eu tenho o número de faces e o número de arestas, eu jogo na relação de Euler e me sai de graça o número de vértice. Tranquilinho? Eu deixo aí no slide de explicação, né? Aí a solução bonitinha. Parte 2, então, relação de Euler, aqui na geometria espacial de poliedros. Fechou. Na parte 3 vamos aí falar de poliedros regulares junto com poliedros de Platão. Beleza? Assim como na aula passada,
eu deixei embaixo desse vídeo um campo aberto para vocês responderem uma pergunta que eu fiz aqui no vídeo, né? Lembra? Pois é. Nessa semana a proposta é a seguinte: vou deixar um campo aberto aqui embaixo para vocês corrigirem um erro que propositalmente eu deixei aqui nesse vídeo. Em alguma parte dessa videoaula há um erro. Encontre esse erro e corrija no campo que está aberto aqui embaixo. Pegou a ideia? Então tá bom. Encontre o erro e coloque aqui respondido, corrigido no campo que eu deixar aberto aqui embaixo da videoaula. Beleza? Vamos lá então para a parte 3, mais do que depressa.